bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depender de que momento você está vendo. A gente teve esse encontro há algumas semanas. Algumas pessoas perderam, eu estou regravando para a gente poder passar para essas pessoas. Vamos ver se vai dar certo aqui. Okay, então vamos falar do sexto e do nono mandamentos, que é não pecar contra a castidade e não cobiçar a mulher do próximo. Sempre que a gente fala do sexto e do nono mandamentos, eles geram muita polêmica, né? Então, uma coisa que é muito importante para a gente falar deles, em vez de ficar cuspindo e vomitando regra, que muitas vezes é o que gera as revoltas contra algumas normas, é importante a gente entender o porquê antes de nos debruçar sobre o quê, tá? Então, vamos falar um pouco sobre o porquê das coisas próprias desses mandamentos. Então, toda vez que a gente fala de igreja católica e junta com o assunto sexo e amor, o resultado normalmente é polêmica, né? Porque a igreja é atrasada, a igreja é retrógrada, ela é involuída, não acompanha a pseudo, né, evolução do mundo, entre aspas, essa evolução, que na verdade não é evolução. Mas a gente sabe qual a posição da igreja? Ou a gente forma a nossa opinião com base no que as outras pessoas dizem que é a posição da igreja? É preciso a gente entender exatamente tanto o que a igreja defende, quanto por que ela defende isso. E não ficar repetindo determinados preconceitos, né? Outra pergunta que se faz é se essa pseudo-evolução do mundo, Deus deve se adaptar aos caminhos que o mundo escolher para si próprio? Ou é o mundo que deveria estar seguindo a verdade imutável que é o próprio Deus? É o mundo que deveria estar seguindo os caminhos que Deus, quando criou o mundo, traçou para o mundo? Ou é Deus que, se Deus cria um caminho para o mundo e ele vai e se desvia desse caminho, Deus tem que se adaptar e seguir? Né? É importante a gente pensar nisso. Então, por causa disso, para a gente entender por que Deus traçou desde o começo determinados caminhos para a sua criação, é importante, mais do que saber os quês baseado, né, em como o mundo está hoje, saber os porquês de por que Deus traçou esses caminhos e por que o mundo deveria ter seguido esses caminhos e não se desviado do caminho e tentar obrigar a Deus a se adaptar a si, né? É importante a gente sair desse caminho do legalismo, dessa interpretação que a gente faz do legalismo, porque isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, para um caminho da liberdade. É isso que a gente tenta fazer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar entender Deus, que é algo bastante difícil, entender Deus, por meio da analogia, né? Aprender uma coisa, qualquer coisa, é entender a verdade, a realidade sobre aquilo que a gente está estudando, que a gente está tentando entender. Se eu quero saber algo sobre um telefone, eu tenho que entender o que é um telefone, né? Para que ele serve, por que ele foi criado, o que está por trás dele, o que é essencial e substancial a ele, e o que é acidental, que pode ter, pode não ter, né? E toda vez que a gente vai aprender uma coisa, que a gente vai estudar uma coisa, que a gente vai ler uma coisa, a gente trabalha em níveis diferentes de leitura de acordo com a profundidade. O primeiro nível de uma leitura, de qualquer leitura, é um nível literal. A gente lê o que está escrito ali e interpreta o que está escrito ali. Mas tem um segundo nível, que é o nível analógico. É o nível do como se fosse. Temos também o nível moral, que a gente tira ensinamentos. E temos o nível contemplativo. Depois de ler a literalidade, fazer comparações em analogias, tirar os ensinamentos, a gente contempla aquele ensinamento como um todo para formar no nosso intelecto o que realmente tem para ser aprendido daquilo. A gente vai se ater um pouco ao nível analógico, que é esse nível da comparação, porque é o nível como Deus mais se revela. Porque o que acontece? Deus, ele está fora do mundo natural, né? Assim, na verdade, Deus ele pertence ao mundo espiritual sobrenatural. E nós vivemos e percebemos as coisas através do mundo material e natural, através dos nossos sentidos.
E é muito difícil capturar Deus, porque a sua realidade é sobrenatural. Então, para a gente entender Deus, a gente precisa de algumas simbologias concretas, algumas imagens para concretizar conceitos que, na verdade, não são concretos. A gente usa o como se fosse. Deus é como se fosse um fogo. O Camões faz isso muito bem, ele tenta explicar o amor. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É o como se fosse. E entendendo esse como se fosse, entendendo essas semelhanças, aquilo que parece, a gente pega uma analogia aqui, outra analogia ali, a gente vai entendendo e vai formando esse como se fosse para chegar mais perto do entendimento. O entendimento pleno de Deus a gente não vai ter nunca. Mas vai ter na vida eterna, né? Só quando virmos face a face. Mas aqui nessa terra a gente pode se aproximar, mas não ter um entendimento pleno. E através dessas analogias e desse como se fosse, a gente vai trazendo para um nível muito mais concreto, muito mais inteligível, alguns conceitos que são inalcançáveis no primeiro nível de leitura, literal. A gente não tem como descrever perfeitamente o que é Deus. A gente tem como descrever que ele é como isso, como aquilo. E como que a gente sabe? Ele próprio se revelou. Através da sua igreja, através das escrituras, através do magistério e da tradição da igreja, né? Então ele vai se revelando numa tradição já de 2000 anos, em escritos já de quase 4000 anos, e assim ele vai se mostrando aos poucos para nós. E também, além do como se fosse, a própria analogia explica por meio das diferenças. Que se eu falar que Deus é como um fogo, que tá, ok, ele tem os pontos de semelhança com o fogo, mas ele tem os pontos de diferença. Então a gente vai guardando as semelhanças, entendendo também, ele é como se fosse, mas não é exatamente isso porque é diferente nisso, e juntando todas as semelhanças e diferenças das analogias que fazemos, a gente vai formando um conceito um pouco melhor das coisas que a gente quer explicar através da analogia. Então a gente conhece tanto pelas semelhanças como pelas diferenças. A gente conhece por aquilo que as coisas não são, né? E quando Deus fez o homem, ele nos fez imagem e semelhança dele, porque é uma forma também da gente entender. Tudo que Deus criou, tudo, não só o homem, tudo, é uma analogia para se entender o Criador. A gente consegue fazer analogias para se entender Deus através do vento, através da água, através do fogo. Mas de toda a criação, qual é a criatura que é a imagem e semelhança de Deus? É o ser humano, é o homem e a mulher. Ele os criou imagem e semelhança sua. E exatamente por isso, a melhor criatura para se aproximar do entendimento de Deus são o homem e a mulher. É a analogia mais perfeita possível dentro dos limites de um mundo material e natural para se entender a Deus sobrenatural e espiritual. Então, o homem e a mulher são a analogia mais próxima de Deus que a gente consegue chegar. Então, por causa disso, é preciso que a gente entenda bem quem nós somos, entenda o homem, para se aproximar da compreensão de Deus. Nos entendendo, a gente se aproxima do que é Deus. Mas quando a gente vai fazendo essa analogia e se aproxima da compreensão de Deus, a gente também começa a nos entender melhor. A gente precisa entender Deus para compreender o que Deus quer para nós. Então é meio que um ciclo. Quanto mais a gente é sincero na busca de quem nós somos, melhor a gente compreende Deus. Mas à medida também que a visão vai se clareando de quem é Deus, a gente vai entendendo quem somos nós. E nesse ciclo a gente vai aumentando tanto o nosso autoconhecimento quanto o conhecimento de Deus. Tá? Então, partindo um pouquinho para o assunto mais propriamente dito, se Deus criou o corpo e o sexo, tudo é muito bom. Tudo que Deus criou é muito bom. E ele falou, assim que ele criou, viu que tudo que ele criou era muito bom. Isso inclui o corpo e o sexo, porque foi ele que criou. Então, peguemos. A religião católica, ela é uma religião encarnada, uma religião corpórea, em diversos sentidos. Você pode pegar, a gente
agora, eu estou falando aqui de mandamentos, mas nesse momento na nossa catequese a gente já está vendo os sacramentos. Os sacramentos são sinais visíveis, materiais, corpóreos, que o próprio Jesus instituiu para que não só simbolizassem, mas também fossem causa eficiente de realidades que são espirituais e sobrenaturais, incorpóreas, invisíveis. A nossa religião ela usa de coisas corpóreas e materiais para trazer resultados espirituais. Isso se dá nos sacramentos, mas muito mais do que nos sacramentos, isso se dá na própria encarnação do próprio Deus. Deus se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele resolveu que ele precisava pisar na terra, tanto para a nossa salvação, quanto para o nosso ensinamento, para a revelação de tudo que é a verdade. E também, principalmente, para a nossa salvação, porque a gente precisava do sacrifício de um homem, mas que fosse o próprio Deus. Então, a religião católica é uma religião muito material, no bom sentido, não materialista. Ela não tem os olhos voltados para esse mundo. Os olhos estão no céu. Mas ela tem tanto símbolos como, até mais do que símbolos, causas eficientes. A gente tem a presença de Deus quando se encarnou e temos a presença real de Deus na Eucaristia e mais uma série de coisas corpóreas. Né? E quando a gente observa essa questão do corpóreo, do incorpóreo, do visível, do invisível, do natural e do sobrenatural, a gente repara que desde o começo, em todos os atos, para criar vida, Deus quis unir o físico e o espiritual. A vida ela é criada no momento em que o mundo material e o mundo imaterial se unem. Deus nos deu vida através de seu sopro de vida, mas quando ele pegou a parte material, o barro, e soprou com a parte espiritual e deu vida ao homem. O próprio Deus, quando se encarna, ele nos dá a vida eterna, ele nos salva e nos promete e já nos dá o caminho para a vida eterna através da encarnação do Deus sobrenatural, espiritual, no corpo físico. Né? O mesmo vale para o nascimento de uma criança. A vida existe a partir do momento que alma e corpo se unem. A partir da concepção em que Deus já coloca uma alma naquele corpo, tem uma vida acontecendo. Né? E o próprio Deus, quando criou o homem, em Gênesis nos descreve, Deus percebeu que tudo que ele criou era muito bom. Isso vale para o corpo, isso também vale para o sexo. Tá? O sexo é muito bom. Então, esse é o primeiro tabu que a gente tem que desmontar aí. As pessoas que falam que a igreja condena o sexo. Não. Tudo que Deus criou é muito bom, inclusive o nosso corpo, inclusive o sexo. Tá? Mas e o mal? Se tudo é muito bom, de onde vem o mal? De onde surge o mal? Né? A gente tem que entender que o mal não cria nada. O mal não é e nem foi criado por Deus. O que Deus criou é bom, é belo e é verdadeiro, tudo. É 100% bom, é o sumo bem. É totalmente belo. Deus não criou nada que não fosse belo. E absolutamente toda a verdade está contida na criação de Deus e nada do que Deus criou se afasta da verdade. O que acontece é que o pecado, o ser humano, desde o pecado, através da sua liberdade que era necessária, ele deturpa o que é bom, ele distorce a beleza, ele desordena a verdade. Porque a gente, com o bom, o belo e o verdadeiro, no 100% bom, 100% belo, 100% verdadeiro, na perfeição da criação de Deus, está tudo ordenado, está tudo como é para ser. E a gente, aos pouquinhos, com a nossa concupiscência, com a nossa tendência ao pecado, com a nossa vontade de nos agradar, a gente vai deturpando, distorcendo e desordenando mesmo aquilo que era para ser perfeito. E quando a gente deturpa, distorce e desordena, o corpo, que era muito bom, como Deus criou, deixa de ser exatamente muito bom. E o mesmo vale para o sexo. Essas coisas passam a estar relativamente, em determinados graus, deturpadas, distorcidas e desordenadas. Existem graus menores e graus maiores de deturpação, de desordenação. Tá bom? Então temos que entender o seguinte: o cristianismo não demoniza o corpo e nem o sexo. O cristianismo diviniza o corpo.
se o cristianismo demonizasse o corpo, Deus não tinha habitado um corpo. Quando Deus habitou um corpo humano, ele elevou o corpo humano ao grau mais alto possível da vida divina. A gente ficou ainda mais divinizado no corpo. E é isso que ele nos chama, divinizar o nosso corpo. Tá? Então, lembrando também até de alguns encontros anteriores, que a gente sempre fala aqui para vocês que o chamado de Cristo durante todo o Evangelho é imitá-lo. Tudo que ele faz, ele nos chama a imitá-lo, a fazer igual. Obviamente com analogias. Ele não está pedindo que a gente se declare Deus, que seria uma blasfêmia, nem que literalmente sejamos pregados numa cruz e passar por exatamente o que ele passou. Em analogias, o que acontece é que todo sofrimento é uma analogia para imitar a Cristo, né? E a gente acabou de ver aqui no começo, toda a criação é uma analogia do Criador. Cristo é o próprio Deus e nos chama a imitá-lo. E o que aconteceu com Deus? Deus se encarnou num corpo, mas ele sofreu muito, foi flagelado, foi humilhado, foi morto, foi sepultado, para só então ressuscitar. Né? Então, olhando isso tudo e olhando que nós somos chamados a imitá-lo, como eu disse, não literalmente, todos os nossos sofrimentos, a gente está falando aqui de corpo é bom, de o sexo é bom, mas a gente já pensa, pô, mas o corpo é bom, mas ele é fonte de sofrimento, como que ele pode ser bom? A gente tem dois caminhos para enxergar isso. Uma questão de que a gente permite o mal. E o mal é uma deturpação, mas quando a gente não permite o mal, ainda assim o nosso corpo é fonte de sofrimento. É muito difícil a gente seguir exatamente os desígnios. Mas todos os sofrimentos vindos disso, como analogia, são uma imitação de Cristo, porque os nossos sofrimentos, eles são exatamente o que Jesus nos chama, é a forma como Jesus nos chama a seguir. É sofrendo para que a nossa cruz, em analogia, seja o sofrimento que vai nos levar a essa ressurreição, a essa vida eterna. Porque só é possível ressuscitar depois da morte na cruz. Se Jesus só ressuscitou depois da sua morte na cruz, nós também somos chamados a só alcançar a vida eterna depois que tivermos os sofrimentos nessa terra. Tá? Não existe amor sem sofrimento. Não existe. O que é amar? O amar é uma decisão de se doar, de se dar ao outro. E se dar ao outro significa abrir mão das nossas vontades, dos nossos egoísmos, das nossas paixões. Então, amar é sofrer pelo outro. O próprio Papa João Paulo II, agora São João Paulo II, faz uma reflexão no seu livro, no qual nós estamos baseando muito esse encontro aqui, que é a Teologia do Corpo. Ele reflete, se houvesse faltado aquela agonia na cruz, o que afinal significaria dizer que Cristo morreu por amor? Se Jesus não tivesse sofrido tanto, a cruz era difícil entender por que a cruz seria amor. Ah, subi, não sofri, não doeu, assim que eu morri eu ressuscitei. Não, isso não teria sido exatamente um amor. Então a cruz ela é a mensagem de que o amor é sofrer mesmo pelo outro, é abrir mão completamente do que é seu para sofrer pelo outro. E isso passa pelos sofrimentos do corpo. Tá? Se o corpo é fonte de, eu quero seguir o que a igreja, o que Jesus, o que Deus me chama a fazer, mas é muito difícil, mas será que eu tenho que fazer isso mesmo? E vai ser muito sofrido fazer isso. O sofrimento é que é o amor. Tá? A gente vai voltar um pouquinho nisso também, do sofrimento pelo corpo e que isso é sinal de amor. Mas vamos lá, o corpo é um sinal divino. Eu vou pedir para vocês terem bastante atenção a esse slide especificamente, porque ele é a chave de leitura de tudo que a gente falou até agora e que faz a ponte com o que nós ainda vamos falar. Tá? Lembrando, então, só recapitulando muito rápido, o catolicismo é uma religião carnal, corpórea, material, com vários, tanto símbolos como causas eficientes de uma graça espiritual através de coisas corpóreas. E lembrando também, nós, seres humanos, somos imagem e semelhança
de Deus. Somos a analogia mais perfeita para se entender o Criador e, entendendo o Criador, também nos entender o para quê e por que ele nos chama. Né? Então, o corpo, ele tem o seu aspecto biológico. É um corpo biológico, é um corpo material, tem o seu funcionamento, tem todos os seus sistemas e órgãos. Mas ele também é um corpo teológico. Por quê? Porque ele é imagem e semelhança de uma realidade espiritual. O nosso corpo é a analogia mais perfeita para entender a Deus. Então ele tem o seu aspecto biológico e tem o seu aspecto teológico. Ok? O corpo, enquanto biológico, ele torna visível aos sentidos, a esse mundo natural e material, uma realidade invisível, que é o próprio Deus. Lembrando, somos imagem e semelhança de Deus. O nosso corpo é um sinal visível de um Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Ele é um sinal, nosso corpo é um sinal de um mistério, de algo que não pode ser alcançado através dos sentidos. Então ele é aquilo que há de mais próximo, neste mundo material, de algo que não existe através dos sentidos no mundo imaterial. Nosso corpo aponta para algo muito maior do que ele. Ele aponta para algo sobrenatural, para algo divino, para algo eterno, imortal, onipotente, onisciente, onipresente. Tá? E esse sinal, já que nós vivemos num mundo material sensível, que percebe as coisas através dos sentidos, esse sinal ele é indispensável para tornar visível esse mistério invisível. Ok? Mas qual o problema disso? Se temos um corpo biológico que no seu estado perfeito torna visível uma realidade invisível teológica e espiritual, nós temos o problema do pecado. Qual é o problema? Por causa do pecado, o corpo perde esse caráter de sinal da realidade invisível. Como? Porque Deus criou tudo perfeito, bom, belo, verdadeiro. Cada vez que nós permitimos que o pecado deturpe, que o pecado desordene, que o pecado distorça a perfeição da qual a perfeição que Deus deu para esse corpo para ser esse sinal perfeito, a gente se afasta desse sinal. Então, quando a gente começa a ler, a interpretar o nosso corpo deturpado, a interpretação que nós teremos do nosso corpo nos levando a Deus é uma interpretação deturpada do que é Deus. Então, o nosso entendimento de Deus vai ser tão mais perfeito quanto mais ordenado for o uso do nosso corpo. Tá? Então, já aí usando de alguns milênios de teologia e de toda a aproximação que a própria Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica com seus santos doutores da Igreja, com todo o magistério da Igreja, fez durante todos esses séculos, o que é o mais próximo que nós temos de uma interpretação de Deus, né? Deus é uma relação de amor. A gente sempre escuta, Deus é amor. Mas mais do que simplesmente Deus é amor, Deus é uma relação de amor. Então, de novo, recapitulando alguns conceitos que fizemos para a gente entender bem esse slide. Toda a criação, tudo que Deus criou, é uma analogia do Criador. E toda essa criação, ela é corpórea, num mundo corpóreo, natural, físico. Então, tudo que é corpóreo, se tudo que Deus criou, e Ele criou tudo, e tudo é muito bom, obviamente, antes da deturpação, mas da forma como Deus criou tudo é muito bom, tudo o que é corpóreo, tudo, absolutamente tudo que é material, corpóreo, físico, é um sinal visível de uma realidade espiritual maior. Então, qualquer coisa que você imaginar que é uma criação de Deus é um sinal, em graus maiores e menores, do seu próprio Criador. E o ser humano é o maior desses sinais porque ele é imagem e semelhança. Tá? Deus é uma relação de amor. Como que Deus é uma relação de amor? Toda e qualquer relação de amor tem em si alguém que ama, alguém que é amado e o amor em si, ligando o amante ao amado.
Isso é uma relação de amor. Como que funciona em Deus? Temos Deus Pai, que tudo cria, que tudo criou, que é o amante, através do seu ato de amor, tudo é criado. Temos Deus Filho, que é essa vontade do Pai, que é o verbo divino, é a própria vontade do Pai, é a própria criação do Pai. E temos o Espírito Santo, que é esse sopro que une o Pai a tudo aquilo que ele ama, à sua vontade, ao seu verbo, ao seu fazer. Obviamente, para eu explicar a Santíssima Trindade, primeiro que, como o próprio Santo Agostinho disse, num sonho dele, uma criança tentava, enquanto ele tentava entender a Santíssima Trindade, ele viu uma criança tentando colocar toda a areia da praia dentro de uma garrafa. E ele falou, menino, você nunca vai conseguir colocar essa areia na garrafa. Ele falou, mas é mais fácil eu conseguir colocar essa areia na garrafa do que você entender a Santíssima Trindade. Mas a gente vai se aproximando desse entendimento através exatamente dessas analogias, da doutrina da igreja, da infalibilidade da igreja, do próprio Espírito Santo, que é quem inspira os entendimentos do Espírito Santo, que é promessa de Deus Filho para a sua igreja. Foi a última coisa que ele prometeu, era a infalibilidade da igreja católica através da inspiração do Espírito Santo, que jamais a deixaria. Então, tudo isso vai nos aproximando do entendimento de Deus. Então, Deus Pai é o amante, Deus Filho é o amado, o Espírito Santo é o próprio amor. Deus é amor. Deus é essa relação de amor completa, com todos os seus elementos. E Deus é amor, e por amor, num ato de amor, ele cria o homem. Como num ato de amor ele cria o homem? Ele sabia que todo o sumo bem, beleza e verdade, todo o amor, toda essa relação de amor, é o que há de mais supremo, de mais pleno no mundo. E ele cria alguém para que compartilhe desse amor, dessa relação de amor, para fazer parte de dentro dessa relação de amor. Então ele nos cria por amor, o motivo para nos criar é por amor, e a finalidade que ele nos cria é para amá-lo de volta. Porque amando-o de volta, na mais perfeita plenitude desse amor, nós podemos participar ao final dessa relação de amor. Vê-lo face a face, entendê-lo e ser parte dessa relação de amor. Deus cria o homem por amor e para o amor. Então, considerando que a Santíssima Trindade é essa eterna comunhão de amor constante, em que um ama, o outro é amado e ama de volta, e o amor é essa fluidez que une todas as coisas, porque o próprio Deus é o amor. E considerando que a Santíssima Trindade é também três pessoas em uma só natureza, a natureza divina de Deus, mas são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o amante, o amado e o amor. E ele chama o homem a participar dessa natureza. Deus inscreveu uma imagem desse grande mistério de amor, dessa relação, na própria forma dos nossos corpos. Como? Ao nos fazer homem e mulher, e chamar os dois a se unirem numa só carne, numa relação de amor entre homem e mulher, ele nos chama, ao final, a participar dessa relação de amor, mas como toda criação é uma analogia do Criador, e esse é o grande objetivo da vida, né? Alcançar ao final essa relação de amor e nos unir a ela, ele precisava que nós entendêssemos a existência e a plenitude dessa relação de amor que alcançaremos ao final. Ele precisava que, através de sua criação, nós entendêssemos o que é isso, onde se dá essa relação de amor. E a grande analogia para essa relação divina de amor que ele fez foi os nossos corpos, no chamado a homem e mulher se unirem e tornarem-se uma só carne. Então, a relação de amor entre o homem e a mulher na Terra é a melhor analogia corpórea da relação eterna de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Esse é o grande chamado a isso. Então, o homem em corpo é um sinal visível
de uma realidade invisível. O homem em corpo é um sinal visível da realidade invisível de que Deus é amor. O nosso corpo, então, ele é um dom, ele é um presente que nos foi dado por Deus para que fosse dado por completo, por inteiro. Porque se amar é se doar, é se esvaziar de si, é se dar completamente ao outro, o nosso corpo, que é o grande sinal do amor, foi feito para ser dado e não para ser satisfeito em suas vontades. Ele foi feito para que fosse o nosso dom para nós darmos ao outro e a Deus. Nosso corpo tem que ser uma oferta na relação terrena de amor, dar ao outro, e na relação divina que Deus nos chama, oferecê-lo e dá-lo a Deus. Então, o nosso corpo, ele é nosso, mas para que tomemos conta e para que demos em oferta de amor. Bom, a Bíblia. A Bíblia em si, como um dos tripés da revelação divina para nós, de Deus querendo... Porque Deus, como a gente viu logo aqui atrás, Deus fez o homem para amar de volta a Deus. Deus, então, ele quer ser amado. Só que algo que quer ser amado, ele precisa se dar a conhecer. Você não pode amar aquilo que você não conhece. E como que Deus se dá a conhecer? Através da sua revelação, através da sua igreja, da tradição, do magistério. Mas um dos tripés foi através das Escrituras. E Deus se revela através do Espírito Santo nos escritores hagiográficos. Ele se revela, nos escritores canônicos, ele se revela através da Bíblia. Então, através da Bíblia, seja através dos próprios escritos da Bíblia, mas seja também através dos fatos históricos que ali estão sendo relatados, Deus age e ensina. Então, todas as coisas que aconteceram em toda a história da salvação, relatada desde o Antigo Testamento e depois com a vinda de Jesus, é Deus agindo através da história e ensinando. Deus conta uma história não só escrita, conta uma história vivida. E essa história vivida é ensinamento de Deus para o seu povo, em como ele quer se revelar e ser entendido para o seu povo. Né? Através da história e através dos escritos dessa história, inspirados pelo Espírito Santo, para que eles sejam fiéis à história, mas mais do que fiéis à história, que eles revelem o que está por trás, o que Deus realmente queria ensinar com essa história. Esse é o principal motivo de se escrever a Bíblia, é que os ensinamentos por trás da história sejam revelados e interpretados. Dessa forma, Deus se dá a conhecer. E a Bíblia, São João Paulo II nos ensina que uma das principais chaves de leitura para se entender o que é a Bíblia como um todo, como um conjunto único, e não um mero amontoado de livros, é que a Bíblia é uma história nupcial, uma história de um casamento. Isso se percebe desde o iniciozinho no Gênesis, em que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, e quando ele é criado, a criação é de homem e mulher para que ficassem juntos à imagem e semelhança de Deus, já na primeira alegoria nupcial. Passando pelos poemas eróticos mesmo, do Cântico dos Cânticos, que falam de relações sexuais e dos desejos que a noiva tem pelo noivo. Passando por várias analogias esponsais da igreja com Deus, do indivíduo com o seu próprio Deus, nos profetas, principalmente nos profetas Isaías, Ezequiel, especialmente em Oséias. Ainda, no capítulo 5 de Efésios, tem todo um ensinamento esponsal da relação, das analogias da relação de esposo e esposa, noivo e noiva, homem e mulher, Deus e igreja, Deus homem. São Paulo faz uma teologia maravilhosa no capítulo 5 de Efésios, que você pode transportar uma relação dessas para as outras, para a gente entender como é que essas relações são, de fato, quando que elas são ordenadas e que qualquer coisa que se afaste disso, elas estão desordenadas. Até o relato final das núpcias do Cordeiro, das núpcias de Cristo com sua igreja, que acontece no Apocalipse de São João. Então, desde o Gênesis até o Apocalipse, do início ao final da Bíblia,
São João Paulo II defende que a Bíblia poderia ser resumida em 5 palavras. Deus quer se casar conosco. Pensando nessa questão da analogia, né? Toda a analogia, toda a teologia, toda a doutrina do matrimônio, do casamento, do sexo, tudo isso, se o ser humano, se o corpo, se a criação é uma analogia para se entender a Deus, entendendo o corpo ordenado, a gente entende que isso é uma analogia para entender o que Deus quer da gente. Deus quer se casar com a gente, a união completa. Ele se doa totalmente a gente e nós nos doamos totalmente a Ele. Então o corpo, o sexo e o casamento nada mais são do que uma analogia dessa união perfeita com Deus. Tá? Entendendo essa união perfeita com Deus, que Deus quer se casar conosco, nós entendemos o que realmente é o chamado para nós nessa terra, a como usarmos o nosso corpo, como usar o sexo e como nos unirmos enquanto homem e mulher. Então Deus, quando Ele quer se casar conosco, Ele quer, apesar de termos a deturpação do pecado, Ele quer perdoar os nossos pecados e nos redimir da condenação do pecado, para que ordenados, perfeitos, sem as deturpações, estando de acordo com o bom, com o belo e com o verdadeiro, a gente possa se tornar uma só carne com Deus. Ok? Para que podemos participar daquele intercâmbio eterno de amor que a gente viu aí. Amante, amado, amor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então vamos entender um pouco. Entendendo que Deus quer se casar conosco, quer ser amado, quer se unir a nós. E para que a gente possa amá-lo de volta, e a gente só pode amar aquilo que a gente conhece, a gente precisa fazer os paralelos e entender como essas realidades visíveis do corpo, da criação, apontam para o invisível, para que, entendendo o invisível, possamos viver as realidades visíveis da forma mais ordenada possível, ok? Então, o matrimônio. O matrimônio, enquanto união, ele é sagrado, Me perdi um pouquinho porque já tem muito tempo que eu dei essa aula. Deixa eu só passar isso aqui que eu vou... Ok. Ok. O matrimônio, ele é um símbolo, né? Uma realidade visível que aponta para aquela relação de amor eterno. Aquela relação de amor eterno, ela é sagrada e toda relação de amor, portanto, deve ser sagrada, deve ser sacralizada, deve ser divinizada para ser o mais próximo possível daquilo. Então, essa relação de amor ela é sagrada porque ela é a eterna comunhão da Trindade Santa, de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, numa eterna relação de amor. Da mesma forma, como a gente viu a mensagem de toda a revelação divina, ela pode ser resumida em Deus quer se unir ao homem, também de uma forma sagrada e perfeita. E ele deixou uma igreja, a Igreja Católica, ele a deixou para que também essa igreja se unisse em união eterna com Cristo. Então, em seus vários níveis, toda essa relação de amor a que nós somos chamados, em seus vários níveis, ela deve ser sagrada. Mesmo em seu nível mais corpóreo e mais material, que é o matrimônio entre um homem e uma mulher. Todas essas relações, elas apontam para isso que nós vimos. Né? Na verdade, elas apontam para a relação da Trindade Santa, mas a gente sempre pode enxergar dessa forma, que Deus derrama o seu amor em nós. Assim como Deus Pai derrama o amor, o Espírito Santo em Deus Filho amado, se todas essas relações elas são análogas, elas sempre são formas de uma apontar para a outra, da mesma forma Deus quer derramar o seu amor em nós. Ok? Então, quando Deus nos ama, Ele derrama esse amor no homem. O que cabe ao homem? O que cabe a Deus é se doar. O que cabe ao homem é aceitar receber esse amor. Então é preciso que haja uma abertura
para que nós recebamos esse amor, porque Deus não nos violenta, Deus não nos obriga a ser amado nem a amar de volta. O primeiro ato do homem frente ao amor de Deus deve ser se abrir para receber esse amor. Ok? E ao receber esse amor de Deus, o que brota é vida. Quando na Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se amam, brota vida. Quando Deus cria o homem, brota vida. E quando Deus se une a nós nesse amor e nós nos abrimos para receber, nós recebemos em nós começa a brotar uma vida espiritual muito mais forte que vai nos apontando, nos encaminhando, nos levando para Deus. E em última instância, isso gera vida eterna. Porque se nós nos abrimos constantemente aos desígnios de Deus e deixamos Ele agir através de nós, ao final, na ocasião da morte, o que nós teremos como herança é a ressurreição após a cruz. E essa ressurreição é a própria vida eterna em Deus. Então, a nossa abertura para Deus em vida gera vida eterna, maior, perfeita, após a morte. Então, toda abertura para o amor, como o amor é sempre todas essas relações que nós estamos vendo aqui à esquerda da tela, todas essas relações, uma aponta para a outra, toda abertura para o amor é uma abertura que em si gera vida. São Boaventura falava que quando Deus nos enche com a sua vida divina, isso não é outra coisa senão o Pai Celeste com uma semente divina, impregnando nossa alma e tornando-a fértil. Ok? Então, recapitulando isso aqui, vamos entender. Deus manda o seu amor para a humanidade, né? Para a humanidade poder ser amada por Deus. O que Deus faz? Deus oferece, doa, derrama uma semente de vida, né? Para gerar vida, como o próprio São Boaventura, doutor da Igreja, nos ensina. Então, Deus, nessa relação de amor para com a humanidade, ele é um sujeito ativo, que oferece, que derrama. A humanidade em si, o que cabe a ela, como nós vimos, cabe se abrir e aceitar o amor de Deus. Pode se fechar, mas no momento em que ela se fecha, ela está deturpando a realidade para a qual foi criada. Ela está se afastando da vida eterna, ela está se afastando do seu Criador, está se afastando do amor. Então a humanidade é um sujeito passivo, que se abre, que recebe, que é preenchido. Vendo isso, e lembrando que todas as relações de amor ordenadas entre a Santíssima Trindade, entre o próprio Deus, entre Deus e o homem, entre Deus e sua igreja, e entre os homens, né, o homem e a mulher, uma é a analogia da outra, nesse ciclo de entendimento da perfeição. Então é fácil perceber que nessa relação Deus ama a humanidade, Deus é um sujeito ativo. Deus é o símbolo próprio de o que deve ser o masculino. E a humanidade, ela é um sujeito passivo, que se abre, que recebe. Dentro dessa analogia, a humanidade é a própria figura do feminino. Tá? Então, o que a gente conclui com isso? Que a criação, imagem e semelhança de Deus perfeita para uma relação de amor, é a criação de homem e mulher, masculino e feminino, em que numa relação de amor um ser é ativo, se oferece, se derrama e doa a sua semente de vida, enquanto o outro ser é um sujeito passivo que se abre, que recebe e que nessa abertura gera vida em si. Essa é a relação ordenada de amor, como Deus a fez, imagem e semelhança de Deus. Tá? E nós somos imagem e semelhança de Deus não só individualmente, não é eu, Daniel, sou imagem e semelhança de Deus. Sim, sou, enquanto indivíduo. Mas a partir do momento em que começamos a ter essa leitura de que Deus é uma relação de amor,
A relação de amor nesta terra a que eu sou chamado também tem que ser imagem e semelhança de Deus. Com um masculino e um feminino, um ser que se oferece e derrama sua semente de vida em outro ser que se abre, recebe e gera vida. Tá? Isso é uma relação de amor, imagem e semelhança de Deus. Dessa forma, o matrimônio ele é uma imagem e semelhança da união eterna nossa com Deus. Ele é o símbolo na Terra de o que é uma relação perfeita de amor. Qualquer coisa diferente disso que nós estamos descrevendo é uma deturpação do bom, do belo e do verdadeiro. Porque o bom, 100% bom, belo e verdadeiro é aquilo que aponta para Deus e que é a imagem e semelhança dele, que é exatamente como ele criou para ser. Então, tudo que fuja disso tem um grau maior ou menor de mal, feio e mentira. E nós não queremos viver o mal nem a mentira. E queremos que fazer as coisas da forma mais bela possível, né? Mais próxima de Deus possível. É para isso que nós fomos criados e chamados, e é isso que é o caminho que nos conduz à união final com Deus na sua relação de amor na vida eterna. Então, o matrimônio também deve ser essa imagem e semelhança dessa união eterna com Deus. Através do matrimônio, da instituição do matrimônio, como já vimos que a relação de amor é uma relação de plena doação, de abrir mão de mim e me doar ao outro e a Deus, né? Me doar ao outro nesta vida e doar ao Deus que está no outro e doar ao outro por Deus, porque a minha relação ela é um sinal divino e ela deve me levar a Deus. O que eu faço com o matrimônio é dizer para o meu cônjuge, eu sou todo teu. Então, a relação do homem para com a mulher e da mulher para com o homem é uma relação que, através dessa relação, tanto da instituição matrimônio quanto da relação sexual, eu estou dizendo para o outro que eu sou completamente todo seu. Tudo eu te dou. 100% aberto a ti. Eu não guardo nada para mim. Ok? Essa é a mensagem da relação sexual, essa é a mensagem do matrimônio, é isso que eu estou dizendo com o meu corpo. Então, assim como o matrimônio é uma imagem e semelhança da nossa união eterna com Deus, o sexo, que é o ato físico do matrimônio, o matrimônio é uma união perante Deus. O sexo é o ato físico que expressa esse matrimônio, essa relação de amor. Então, o sexo também tem que ser imagem e semelhança de como se dá a relação de amor entre Deus e nós. Com um ser que oferece, que derrama a semente de vida, que é um sujeito ativo, e um ser que é um sujeito passivo, que se abre para receber essa semente de vida e gerar vida. Tá? Então, isso é uma chave fundamental para entender os porquês e os motivos do matrimônio e do sexo. Cada vez que um casamento ou uma relação sexual se afasta de qualquer coisa disso, ela está se afastando do para que ela foi criada, do porquê que nós temos isso. Okay? Também com o sexo, assim como com o matrimônio, se o sexo é a expressão perfeita do matrimônio, se o sexo é a expressão perfeita da relação de amor, com o sexo eu estou dizendo, é o meu corpo dizendo, eu sou todo teu. Eu sou toda tua. Isso é o sexo. Ok? É uma relação fecunda. O que é fecunda? Que gera vida. Então, tendo em vista o nosso corpo, o sexo e o matrimônio, toda sexualidade, seja a relação sexual, seja as nossas expressões enquanto homem e mulher, porque a nossa sexualidade é a forma como o nosso corpo se expressa enquanto uma figura masculina e uma figura feminina. Toda a nossa sexualidade ela tem que ser imagem e semelhança do amor de Deus. Ok? Por isso, a nossa sexualidade ela é sagrada. Ela é como Deus nos fez, ela é vontade de Deus.
E ela tem que apontar para Deus. Se eu tiro a minha sexualidade da vontade de Deus, de como Deus me fez, ou se eu exerço a minha sexualidade de uma forma que não me leve a essa analogia perfeita de Deus, eu estou afastando do bem, do belo, do verdadeiro. Eu estou me afastando de Deus, eu estou me afastando do amor. Porque nós vamos ver daqui a pouco, amor, como o mundo hoje acha que é amor, aquilo não é amor. Aquilo estão dando o mesmo nome para uma coisa diferente. Amor pleno é Deus. Então, algo que é amor é algo que aponta para Deus, é algo mais próximo possível, mais imagem e semelhança possível de para que Deus nos criou. Isso é amor, tá? Então, a nossa sexualidade ela é sagrada, ela é divina, ela é sagrada porque ela tem que ser exercida de acordo com a vontade de Deus. Ela é divina porque ela tem que apontar para Deus. Por quê? Porque toda a nossa sexualidade ela é imagem e semelhança de Deus. Agora, no momento em que eu começo a exercer a minha sexualidade de forma em que ela deixa de ser imagem de Deus, ou que ela deixa de ser semelhança de Deus, o que vai acontecer? Ela vai deixar de ser sagrada, porque eu já não a exerço como imagem de Deus e semelhança de Deus. Ela vai deixar de ser divina, porque ela já não aponta para Deus. Ela já não é aquela analogia perfeita de que ela imita Deus e de que ela me leva a Deus. Ela vai me afastar de Deus. E dessa forma, a minha sexualidade vai ser manchada. Vai ser manchada pelo pecado. E em vez de ela mostrar Deus, ela vai passar a esconder Deus. Ela vai se sobrepor a Deus. Ela vai estar à frente de Deus. E com isso, ela vai se tornar o meu próprio Deus. Eu vou começar a querer exercer a minha sexualidade como um fim em si mesma. Eu paro de ter os olhos para o fim a que fui criado, e a sexualidade, que antes era um meio para me levar a esse fim, passa a ser um fim em si mesmo, e eu me contento só em satisfazê-la. Ok? Vou fazer para a gente ir para uma parte um pouco mais prática, eu vou fazer um breve resumo de como a sexualidade é a imagem e semelhança de Deus, que foi o que a gente viu até agora, todo esse raciocínio que a gente construiu. Tá? Então, toda sexualidade ela é exercida, né, na verdade, toda relação de amor, né, não só a sexualidade aqui na Terra, mas toda relação de amor, seja da Santíssima Trindade, de Deus e o homem, e de Deus e sua igreja, e do homem e da mulher, toda essa relação de amor ela deve ser exercida entre entes semelhantes, mas com diferenças que se completam. Reparem, na Trindade Santa nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Uma só natureza divina, entes absurdamente semelhantes, mas que têm diferenças que se completam. Um é o Criador, o outro é aquele que é a própria vontade, o outro é o amor que sopra. Né? Um é a vontade do Pai que ainda se encarnou, se fez carne. O outro é aquele que tudo criou, o outro é aquele que nos inspira e garante a infalibilidade. Tem uma comunhão de amor, são três pessoas numa só natureza. Da mesma forma, Deus e o homem são entes semelhantes, por quê? Porque o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Né? A própria realidade humana e divina, quando juntou essas duas realidades num só ser, temos Jesus Cristo, que foi Deus feito homem, e também a realidade humana e divina vão ser unidas na nossa vida eterna, que nós é que vamos... Primeiro Deus veio e se fez homem, e quando a gente morre e vai para a vida eterna, a gente vê Deus face a face e participa dessa realidade divina, é o que somos chamados, nosso fim último, né? Participar dessa realidade divina. Deus e o homem se unem. São seres semelhantes, o homem criado em imagem e semelhança, mas diferentes. A gente também entende as diferenças para poder entender o que um e o outro são. Da mesma forma, homem e mulher. Ambos seres humanos, quase idênticos, mas com diferenças bastante evidentes que são feitas para se unirem, se completarem. Não são diferenças que afastam, são diferenças que complementam e complementando geram vida. Homem e mulher são chamados a se unir numa só carne. E todas as suas diferenças são complementares. Né? Tanto nas diferenças sexuais, nas diferenças físicas, corpóreas,
na parte, em todo o sistema reprodutivo e até na parte psicológica. O homem tem propriedades que são muito mais comuns, existem características que são muito mais comuns no homem, ainda que possa ter uma outra mulher que as tenha, existem características que são muito mais comuns nas mulheres, e isso dentro de uma família, dentro de um matrimônio, é complementar e forma a completude e a perfeição de uma família, caminhando rumo a essa perfeição. Também, vendo em todos os níveis, o amor é destinado à eternidade. Vejamos, na Trindade Santa, que existe desde todo sempre, fora da linha do tempo, Deus sempre existiu, sempre vai existir. É o mesmo ontem, hoje e amanhã. Da mesma forma, Deus e o homem, a redenção do homem em Cristo acontece para que a gente possa, sendo salvos, viver sempre na presença de Deus. Então, essa relação de amor entre Deus e o homem é destinada a ser eterna. Ok? E o que é a eternidade do mundo material? A eternidade do mundo material é até que a morte o separe. Por isso, o matrimônio é um sacramento indissolúvel. O homem não foi feito. Deus não vai se separar, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus sempre vai ser o mesmo ontem, hoje e amanhã. Da mesma forma, ele chama o homem para se unir a ele na eternidade e não durante um tempo. Então, se o matrimônio, a relação entre homem e mulher, é uma relação chamada a ser imagem e semelhança da relação divina e a apontar para a relação divina, ela é uma relação eterna dentro do limite da eternidade do corpóreo, que é até que a morte o separe. Então, o matrimônio não foi feito para ser dissolvido. O matrimônio é até que a morte o separe. Ele é um sacramento indissolúvel, absolutamente indissolúvel. Okay? O que Deus uniu, o homem jamais separe. Também a relação de amor propriamente dita, que tem um ser doador e outro ser receptor, e complementares. Né? Não adianta, o mesmo ser, um doa e o outro recebe. Não, eles têm as suas diferenças para que um seja propriamente doador e o outro seja propriamente receptor. Na Trindade Santa, temos o amante, o Pai, o amado, o Filho e o amor Espírito Santo. Entre Deus e o homem, Deus é o próprio amor. É Deus quem derrama o amor ao homem que recebe. E recebendo, gera vida em si. É Cristo que se dá em sacrifício e derrama o seu amor para toda a humanidade. A igreja é que se submete ao próprio Deus e recebe esse amor para gerar vida na igreja. Da mesma forma, nós temos homem e mulher. Um ser que derrama e um ser que recebe são complementares entre si. E ainda, essa relação de amor, ela gera vida. Na Trindade Santa, toda a criação é fruto de vida da relação da Trindade Santa, em especial o homem e a mulher, que é a sua imagem e semelhança. Na relação entre Deus e o homem, cada vez que nós nos abrimos a Deus, o amor que ele derrama em nós gera vida em nós. E quanto mais nos abrimos, quanto mais nos unimos a Deus, mais estamos caminhando para a vida eterna ao final. Então, esse derramamento do amor e a nossa abertura a esse amor gera vida em todos os aspectos. Da mesma forma, o homem e a mulher, o principal objetivo do sexo, que é essa manifestação, é gerar vida. Não há que se falar numa relação sexual ordenada, imagem e semelhança de Deus, apontando para Deus, sem que o derramamento de amor possa gerar vida. Não necessariamente vai gerar. E a vontade de gerar ou não pertence a Deus. Mas essa relação sempre tem que poder gerar vida. A gente não pode querer receber o amor de Deus e falar, mas Deus, não gere vida espiritual em mim. Ou me fechar. Não, eu quero receber o amor de Deus, mas eu não quero alcançar a vida eterna. Eu quero receber o amor de Deus, mas eu não quero que minha caminhada espiritual cresça. Isso é inimaginável. É indissociável o recebimento do amor com sua consequência natural, gerar vida. Da mesma forma, é indissociável que uma relação sexual não esteja aberta à vida. O principal objetivo do sexo é gerar vida. Veja, eu não disse o único, mas é o principal. Ok?
Então, é preciso que sejamos fecundos, tenhamos a vida como finalidade. Reparem, o Pai envia o Espírito Santo ao Filho e vida brota. Deus envia o seu amor à humanidade e vida brota. Ok? É inimaginável que Deus, Pai, envie o Espírito Santo ao Filho e disso não brote vida. É inimaginável que Deus derrame o seu amor na humanidade e dali nada aconteça. Então, da mesma forma, é inimaginável que homem e mulher se unam e dessa relação, o quê? Não possa brotar vida. Ok? Essas três relações, elas são imagem e semelhança umas das outras. Tá? Ok. A gente, uma outra vez eu já devo ter citado sobre como a doutrina entende os impulsos do homem. Isso aí vai até além da doutrina católica. Isso vai desde a filosofia clássica grega. Tá? O homem tem três grandes impulsos de sobrevivência. Deus deu ao homem, quando o criou, os seus mecanismos, as suas ferramentas, para que ele estivesse sempre voltado para alcançar a vida. Assim que Deus criou a humanidade. Ele dá o impulso da fome e da sede, que é uma busca do homem por sua sobrevivência individual. A gente precisa comer, a gente precisa beber, para que o nosso corpo sobreviva nessa realidade física em que vivemos, na realidade natural. Da mesma forma, Deus dá ao homem o desejo sexual. Isso também é uma ânsia de sobrevivência. É uma ferramenta, um mecanismo para que a espécie sobreviva, através da reprodução. Se a gente não comer, cada indivíduo, uma redundância, né? Cada indivíduo individualmente, morre. Se o homem não se reproduzir, a espécie como um todo morre. E a terceira ânsia, a qual que Deus coloca em nossos corações, em nossos corpos, como uma ferramenta para a sobrevivência, é a vontade de ser feliz. Mas que sobrevivência é essa? É a sobrevivência da alma. Como Santo Agostinho nos conta, né, uma frase linda que eu acho de Santo Agostinho, essa aí, ele, numa oração, ele fala para Deus: fizeste-nos para ti e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Então, todo esse desejo que a gente tem de felicidade, essa busca de realizações pessoais, tudo isso, na verdade, é um impulso da nossa alma para alcançar a Deus. Porque a felicidade plena não vai ser alcançada nesse mundo. Tudo que a gente alcançar nesse mundo, nada mais é do que mera simbologia de uma felicidade plena, que quando morrermos, se tivermos seguido as sendas do Senhor, poderemos alcançar nessa união eterna com Deus. Normalmente, quando a gente explica essa doutrina dos impulsos, a gente está querendo falar sobre esse desejo de ser feliz. Mas especificamente nesse assunto que nós estamos falando, eu quero falar dos outros dois, da fome, da sede e do desejo sexual. Tá bom? Esse aqui e este aqui. Então entendamos como que esses impulsos, um é a analogia do outro. Assim como nós somos a analogia de Deus, imagem e semelhança, esses impulsos, eles são extremamente semelhantes entre si. Eles são a ferramenta que Deus colocou em cada um de nós para alcançar essa sobrevivência propriamente dita. E dessa forma, comida e sexo são duas coisas extremamente semelhantes na realidade corpórea do ser humano e na sua necessidade de sobrevivência. Estão apenas em graus diferentes, no grau individual e no grau coletivo. Ok? Então falemos um pouco da comida. Deus nos deu a fome e a sede para que a gente não morra individualmente, para que a máquina corpo, a parte física do corpo, sobreviva com a energia necessária. Então é muito fácil enxergar que o fim último, o principal objetivo da comida é a nutrição.
né? Eu acho que isso é bastante fácil de enxergar. Ainda que quando a gente coma, nós tenhamos um prazer, a gente quer comer uma coisa gostosa, ainda que tenhamos o prazer nas sensações físicas da comida, e também, além do prazer propriamente dito ali no paladar e no olfato, a comida nos gere prazer, também um prazer social a comida nos dá. Muitas vezes a gente faz, toda vez que a gente, pode perceber que toda vez que a gente vai se encontrar com um amigo, sempre vai ter uma comida, o lugar mais comum do ser humano se reunir é na mesa, os encontros de família estão sempre relacionados às refeições, ainda assim, o fim último é a nutrição. Né? Se você tivesse entupido de comer antes de ir para uma outra refeição, você pode até encontrar, você vai chegar lá, vai encontrar os seus amigos, mas você não vai comer, você vai encontrar os seus amigos. Né? E ainda que você pode reparar, a gente sempre tenta dar aquela variada, uma pessoa que come só porcaria, acaba deixando, ele se nutre, mas ao mesmo tempo ele vai começar a ficar com a nutrição toda deturpada, o seu corpo vai começar a ficar doente, vai ter problemas de açúcar, de colesterol, de pressão. Então, se você não tem uma observância ao principal objetivo da comida, você começa a adoecer seu corpo. E até chegar a pontos doentios, que é fácil perceber como que se a gente tira totalmente a nutrição da comida, nós temos problemas graves e sérios. Né? Por exemplo, a pessoa que sofre aí da bulimia, uma pessoa que come já vomitando para se livrar do seu objetivo principal da comida. Ela quer só o prazer de sentir a comida na boca, mas ela quer vomitar, ela quer se livrar da nutrição que aquela comida proporcionou. É fácil perceber que ela está doente, ela tem um problema grave que precisa ser tratado. Por quê? Porque ela se afastou do objetivo principal da comida. Ela come meramente pelo prazer físico e não para sobreviver, não para se nutrir. Né? No momento em que a pessoa faz isso, o que acontece? Olha o que acontece com a nutrição. Ela some. Então tá. Da mesma forma, o sexo, ele pode ser feito sim por prazer. Pode ter um prazer envolvido no sexo. A igreja nunca negou, nem demonizou, nem condenou que o objetivo do prazer esteja também contido na relação sexual. Também, assim como na comida a gente come pelo prazer do sabor da comida. Da mesma forma, o objetivo unitivo que homem e mulher se unam enquanto marido e mulher e se aproximem e tenham uma relação cada vez mais próxima, também está contido no sexo. Ok? Dessa forma, assim como o corpo, como a gente já viu, né, que o corpo ele tem o seu aspecto teológico, o ato sexual também vai ter o seu aspecto teológico, que é um ato de amor que gera vida. Mas também biológico, que é o quê? A preservação da espécie. Então, o sexo ordenado, ele vai ter como fim principal, objetivo principal, gerar vida. Mas ele pode também ter como seus objetivos, e deve ter, e é desejável que tenha, assim como a comida, a sua finalidade mais secundária, mas a sua finalidade de prazer e a sua finalidade unitiva do casal, homem e mulher, em matrimônio. Tá? Exatamente porque o sexo, como essa expressão máxima corporal de amor entre um homem e uma mulher, ele tem um aspecto biológico e um aspecto teológico. É um ato de amor que une, que dá prazer, mas que também gera vida e preserva a espécie. No momento, gerar vida, então, é o objetivo e o sentido principal do sexo. Assim como se nutrir e sobreviver é o objetivo principal e o sentido de se comer. Tá? No momento em que se faz o sexo
sem o objetivo de gerar vida, assim, ó, com seus métodos que falam, não, vou ter uma relação de amor, mas daqui eu não quero que brote vida. Eu estou falando a mesma coisa, é tão absurdo quanto eu falar, eu quero que Deus me ame, mas eu não quero que Ele gere vida em mim. Ou é tão absurdo quanto eu comer alguma coisa e não querer que ela me nutra, e vomitar depois. Fazer sexo com métodos anticoncepcionais equivale a comer e vomitar. Ok? Então, você fazer sexo assim é como se você comesse dessa forma aí. É fácil perceber que a relação dessa pessoa com a comida não é tão ordenada, não é tão saudável. Nem a dessa. É nesse momento em que deixamos a vida sumir do objetivo do sexo, nós estamos nos comportando como essas pessoas aqui. Então, sexo gera vida. Mas não só gera vida, como ele também tem um objetivo de união do casal e do prazer do casal, como acabamos de ver, não tem problema nenhum. Só não pode ser afastada a finalidade principal dele. No momento em que gerar vida some e nós deixamos somente o prazer, ou o prazer e a união, o que acontece? A união, quando o prazer começa a ser o principal objetivo do sexo, né, a própria união some também. Porque, como a gente viu, amar é se doar. Se eu quero fazer sexo por prazer, principalmente, o que é prazer? Prazer é egoísmo. Ele pode gerar prazer, mas o prazer está na doação e na união. Quando o prazer se torna o principal objetivo do sexo, até a união desaparece. E aí, o prazer que tomou o lugar da vida na relação sexual, então ele é o objetivo principal, os objetivos secundários vão passar a ser o quê? Autossatisfação. Egoísmo. Eu quero me satisfazer. O sexo deixou de ser uma ferramenta, um símbolo, um apontamento, uma analogia para uma relação de amor perfeita, para ser um instrumento, meramente instrumento, de autossatisfação. E quando o prazer se torna esse principal objetivo do sexo, a relação sexual em si começa a ser instrumental, ela é utilitarista, ela é uma ferramenta para mim. E se a relação sexual é uma ferramenta do meu egoísmo, a pessoa que está ali comigo, ela deixou de ser um ser amado. Ela passou a ser um instrumento de satisfação. É como se a pessoa se masturbasse com a outra como ferramenta. É estranho, né? É meio pesado falar isso, mas é exatamente isso. E se as outras pessoas são meros instrumentos da minha própria satisfação, um bebê que vier dessa relação passa a ter o status de um obstáculo à minha autossatisfação e ao meu egoísmo. E começa a ficar fácil perceber como é que essa relação sexual ela já não está tão ordenada. Ah, mas isso aí é só uma preparação, depois eu vou me abrir. Ok, depois então você faz essas coisas. Porque nesse momento você está tendo uma relação sexual desordenada, deturpada, que te afasta de Deus, que só gera egoísmo e autossatisfação. E o que é o egoísmo e a autossatisfação dentro da doutrina? Toda vez que eu estou sendo egoísta e eu quero me autossatisfazer e eu não me dou, eu estou cometendo um pecado. São os pecados contra o sexto e o nono mandamento. Ok? Amar é doar a si mesmo. Nunca puxar para mim. Isso aí é muito importante a gente entender. Se amar é se doar, o contrário do amor não é o ódio. Porque amar não é um sentimento. Amar é uma decisão de doação. Então, o contrário do amor é usar o outro para minha própria satisfação. Porque o amor é um movimento, é uma relação, é me doar. Então, quando o contrário do amor vai ser, em vez de me doar, eu querer para mim. Eu querer me autossatisfazer. Eu ter um prazer egoísta. Isso é o contrário do amor. Tá? Quando o prazer se torna um fim,
Isso é pecado. Não estou falando só de relação sexual e de amor. Em tudo na vida. Qualquer pecado que você imaginar é uma forma que eu quero de me autossatisfazer. Eu tenho a minha autossatisfação, o meu egoísmo como um fim em si mesmo. Eu perdi o olhar no fim último que é Deus. E disso vem todas as desordens sexuais e todas... Agora a gente vai partir para os o quê. Vimos todos os porquês, vamos partir para o quê. Daí vem todas e quaisquer desordens sexuais que o mundo adora chamar de evolução, de liberdade, de amor. Nada mais é tudo isso que o mundo chama com eufemismos e nomes bonitos, nada mais são do que atos que buscam o prazer, o egoísmo, a autossatisfação como um fim e me afastam, deturpam e desordenam as relações de amor e sexuais do seu fim, de para que foram criadas, desapontam, passam a não apontar mais para Deus. Tá bom? Como que acontece essa deturpação do amor? Deus, como já vimos, tá? Só recapitulando para fortalecer o conceito e para a explicação não ficar tão ruim. Deus se doa, ama o homem e o chama a amá-lo de volta. Isso é uma relação de amor entre Deus e o homem perfeita, que deve ser modelo para uma relação de amor nesta terra. Né? Como já vimos. Deus ama o homem ama a Deus. E Deus criou todas as criaturas, fez toda a criação para que fossem meios, para que fossem caminhos, para que o homem chegasse a Deus. O homem deve usar as criaturas, deve sim amar as criaturas e usufruir de toda a criação de forma ordenada, como Deus criou, para que elas o levem a Deus. Sejam meios para que o homem chegue a Deus. Né? Porque tudo que Deus criou é muito bom. Então, agora, a partir do momento que o homem perde esse olhar em Deus e para de querer ir a Deus e quer ir somente para as criaturas, tá vendo? Esse movimento, se o homem deixar de fazer o outro movimento, usar as criaturas como meio e voltar os seus olhos para as criaturas como se elas fossem um fim, o que acontece com a relação do homem para com Deus? A de Deus para com o homem não muda, Deus continua te amando. Mas o homem para com Deus, essa relação se enfraquece, a gente perde o nosso objetivo. E se insistirmos em objetivar as criaturas, essa relação com Deus se deturpa. A gente passa a não entender exatamente o que é Deus e para que fomos criados. E se insistirmos ainda mais e continuarmos jogando todos os nossos esforços e todos os nossos fins nas criaturas, a gente para de ir a Deus. E o tudo que Deus criou é muito bom, que são as criaturas, passamos a ter com elas uma relação desordenada, passamos a achar que as criaturas são um fim em si mesmas, passamos a nos relacionar com as criaturas de uma forma como não era para nos relacionarmos com as criaturas. E Deus desaparece nesse momento. Porque se as criaturas são um fim em si mesmas, a gente para de olhar para Deus e passa a ter o prazer como nosso Deus. E o egoísmo também passa a ser o tom de como nós nos relacionamos. Porque se a gente está buscando o nosso próprio prazer e acha que a gente vai encontrar esse prazer nas criaturas, a gente passa a querer extrair das criaturas todo o prazer que elas podem nos dar. Passamos a ser seres egoístas. A gente não se doa, mas a gente suga. E o mais bizarro é que o mundo de hoje celebra isso. O mundo de hoje olha para essa relação aqui, ó, como algo estranho, como algo que não deve ser almejado, olha para essa relação como algo inalcançável e começa a fazer essa outra relação aqui. E quando alcança esse patamar dessa relação de egoísmo, de autossatisfação
de o importante é ser feliz, eles não sabem o que é ser feliz, de o que importa é o amor, eles não sabem o que é o amor. O mundo olha para essa relação facilmente visível, que é totalmente deturpada, de desordem, de criação como fim em si mesma, de egoísmo e de prazer, e celebra e comemora, estimula, chama de evolução. Estamos evoluindo. A igreja precisa acompanhar a evolução do mundo. Olha o que é a evolução do mundo. A igreja precisa acompanhar isso. Adoram falar, o que vale é o amor. O importante é ser feliz. Essas frases batem no ouvido e elas são óbvias, né? A gente tende até a concordar, é isso mesmo. Mas o que eles chamam de amor é autossatisfação. Tem uma hora que nós estamos vendo o que é o amor. Essa relação aí não é amor. Essa relação é egoísta, instrumental, utilitarista. Só busca o próprio prazer. Isso não é amor. Isso é autossatisfação. Quando alguém te falar o que vale é o amor para justificar as coisas desordenadas, entenda, o que vale é que eu me autossatisfaça. Quando alguém te falar, o importante é ser feliz, a felicidade plena só vai ser alcançada na vida eterna. Ser feliz neste mundo não te encaminha para a felicidade plena. Pelo contrário, te afasta. Ser feliz nesse mundo não nos dá a cruz que leva à ressurreição da vida eterna. Ser feliz neste mundo só é possível se entendermos a ordenação da felicidade e formos felizes em Deus para, sim, a felicidade plena alcançarmos na vida eterna. O que este mundo pseudo-evoluído, deturpado, desordenado, desviado do caminho da felicidade chama de felicidade é egoísmo. O que eles estão dizendo é, o importante é ser feliz. O que devemos escutar é, o importante é eu me autossatisfazer. O importante é eu ser egoísta com as coisas que eu quero e tanto faz o que eu deveria estar fazendo. É eu ser um fraco e fazer o que me dá um prazer momentâneo e imediato. Porque a relação que eles construíram foi essa, de prazer e egoísmo. Ok? E o que o mundo está te falando é isso aí. Tá vendo essa maçã aí? O que o mundo está te falando é que isso aí é uma banana. Eles te mostram uma maçã e falam, olha aqui a banana. Eles te mostram uma maçã e falam, viu a banana? E o problema é quando a gente começa a chamar a maçã de banana. Chamar o amor de autossatisfação. Melhor, o contrário, né? A gente começa a chamar a autossatisfação de amor. Chamar a felicidade de egoísmo. O egoísmo de felicidade. E a gente começa a chamar uma maçã de banana. Ok. O homem foi criado imagem e semelhança para ter essa relação perfeita de amor, que é a imagem e semelhança de Deus, que imita a relação de amor de Deus e aponta para a relação de amor de Deus, nos leva a ela. Se Deus criou o homem e sua relação de amor, o matrimônio, a relação sexual, para ser o maior de todos os símbolos do próprio Deus. Esta relação de homem e mulher é o maior dos símbolos, das analogias da relação de amor que Deus quer ter com você e que Deus tem entre si mesmo. Se essa é a maior de todas, para onde você acha que se existe um inimigo, o mal pleno, que quer te afastar dessa relação e quer que o homem e a mulher não enxerguem a Deus, para onde este mal pleno vai dirigir as suas armas mais poderosas? Qual dos símbolos, qual das analogias terrestres ele vai usar todas as forças e vai tentar deturpar para que, olhando para essa relação, nós sejamos apontados para algo muito diferente de Deus? Todas as suas flechas, o mal,
aponta para aquela que deveria ser e não é mais a relação mais ordenada e mais perfeita de Deus. Por isso, o casamento, a relação sexual, o homem e a mulher são de todas as criações de Deus a que mais é deturpada, desordenada, mais caluniada, mais blasfemada contra o mal. Se a gente quer saber, conhecer o que é mais sagrado nesse mundo, basta olharmos para aquilo que é mais profanado neste mundo. E não há menor dúvida de que as coisas que dizem respeito ao sexto e ao nono mandamento, a castidade, as relações sexuais, o matrimônio, a relação homem-mulher, são as coisas que são mais profanadas no mundo de hoje. Por isso, é claro ter a certeza de que elas ordenadas são aquelas que mais te levam a Deus. E hoje, isso é absolutamente o quê? Profanado. Olha o que vai virando as relações de homem e mulher. Vemos relações homossexuais, ideologia de gênero, autossatisfação, masturbação, ideologias sendo pregadas como tolerância, amor e felicidade, a fuga de que de uma relação sexual brote vida, o mero prazer, poliamor, uma noite fugaz de prazer e nada mais, pornografia, até que chegamos à total deturpação com rituais, orgias, né? Para onde que isso leva? A profanação tem níveis maiores e menores de profanação, de deturpação, de desordem. O fato é que, em níveis maiores e em níveis menores, todas nos levam para um mesmo destino deturpado do que é Deus. Né? Aí precisamos discernir qual a finalidade que queremos, em qual caminho queremos seguir. Então, se o sinal está desordenado, lembrando que o sexo e o matrimônio são um sinal, se forem ordenados, são um sinal perfeito de Deus, se esse sinal em terra está desordenado, se afastou pouco, médio, muito, ele vai apontar para um fim desordenado. O sinal 100% bom, belo e verdadeiro aponta para Deus, supremo bem, suprema beleza, suprema verdade. Se afastou, ele está apontando para algo deturpado do que é Deus. Quanto mais desordenado, maior o fim, mais desordenado estará o fim. Ok? Então percebamos que se estivermos confusos sobre a realidade natural, corpórea, estaremos necessariamente confusos sobre qual é a realidade sobrenatural. Não conseguiríamos entender exatamente, nos aproximarmos ao máximo do que é Deus. Se nós deturparmos aquela analogia que nos foi dada para conhecer a Deus, se deturparmos a união homem-mulher, o sexo, o matrimônio, estaremos deturpando quem é Deus. E aí, como que conseguiremos entender, deturpando quem é Deus, como conseguiremos entender quem é Deus? Não entendendo quem é Deus, como conseguiremos alcançar a Deus? Né? Basta fazer uma outra analogia. Se, vamos dizer, os Lusíadas, um clássico, o maior clássico da literatura em língua portuguesa. Se a gente pega um resumão barato de 5 páginas do Lusíadas, se a gente lê uma imitação barata de qualquer livro, a gente não aprendeu nada do que é esse livro. Se a gente lê uma imitação barata de Deus, a gente não entende Deus. E se o nosso corpo, o matrimônio, as relações sexuais, são a revelação divina para que entendamos por analogia, imagem e semelhança quem ele é, se nós deturpamos isso, a gente não entendeu quem Deus é. Ok? E se a gente começa a fazer isso, se Deus deu o homem como analogia, todas essas relações como analogia de si mesmo, para que estejam unidos para sempre, se a gente deturpa e se afasta de Deus, essa união eterna que era para acontecer, se torna uma separação eterna. E o nome da separação eterna é inferno. Inferno é um nome
dado para aquele que resolveu se separar de Deus na sua eternidade. Somos chamados a viver a eternidade com Deus. Como? Nesta terra, optando pelos seus caminhos e seus ensinamentos. Se conseguirmos, temos uma união eterna com Deus na sua felicidade eterna, na vista face a face, nessa união eterna de amor em que Deus ama o homem se abre, brota vida, tudo isso que já falamos. Se nos caminhos que ele nos deu para alcançar a vida eterna, nós dizemos não, nós teremos a separação eterna. Porque no momento em que a gente morre, a gente vive uma eternidade. Uma eternidade vivida da forma como morremos. Se morremos em separação de Deus, teremos uma separação eterna. O nome disso é inferno. Tá? Mas calma. Qual é o caminho para que a gente não tenha essa separação eterna? O caminho é conhecer, como falamos aqui durante esse tempo todo, por analogia, por sermos imagem e semelhança, podermos conhecer a Deus. Né? E conhecendo qual é o desígnio que Deus nos deu, a gente tem o caminho de se arrepender de já não ter andado nesses caminhos. E uma vez se arrependendo, o instrumento, já conhecendo os desígnios corretos, arrependendo-se de não ter caminhado nos desígnios, Deus nos deu um instrumento também corpóreo, sinal visível de uma realidade invisível, que é um sacramento chamado confissão. E a confissão nos livra do inferno. O que ela faz? Tendo confessado, ordenando os nossos caminhos, aquele sinal ali em cima, ó, que estava desordenado e apontava para um fim desordenado, ele passa a ser um sinal ordenado, porque a gente ordenou os nossos caminhos, a gente passou a caminhar e andar de acordo com o intuito de Deus ao nos criar. Os nossos caminhos ordenados passam a apontar para um fim ordenado. E através da confissão e da ordenação de vida, o homem volta a se unir eternamente a Deus. Tá? Então essa aqui seria a conclusão de todos os porquês. A gente já começou a fazer umas introduções dos o quês, mas a gente vai falar deles agora, tipo, direto agora. A conclusão dos porquês é uma frase do venerável Fulton Sheen. Deus fez o homem do jeito certo. 100% belo, 100% bom, 100% verdadeiro. O homem é infeliz todas as vezes que ele tenta desafiar as leis que Deus fez para a sua felicidade. Cada vez que a gente tenta se separar um pouquinho, deturpar um pouquinho aqueles que são os desígnios de Deus, a gente pode até aparentemente ter uma felicidade rápida, momentânea. Às vezes até menos rápida e momentânea, mas eu te garanto que ela tem fim. Porque a felicidade sem fim, que não é rápida e que é muito mais perfeita e é eterna, é a felicidade ao final com Deus. Então, ó, agora os o quês mesmo. Sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Nono mandamento, não desejar a mulher do próximo. O que especificamente que vai significar isso? Não pecar contra a castidade é ter um comportamento ordenado entre o seu corpo e a sua alma. Não usar a sua sexualidade para a autossatisfação e o egoísmo. E não ter o prazer como o fim de qualquer um dos seus atos de sexualidade. Desde o mais simples até o mais complexo, como o matrimônio e o sexo. É saber e agir com a perfeita ordenação do intuito da criação do corpo, do sexo e do amor. É ordenar o seu corpo para agir da forma como nós falamos até aqui, para que ele seja uma imagem e semelhança perfeitas da relação de amor de Deus. Tá? E a castidade é um chamado para todos, não é um chamado para o solteiro, por exemplo. É um chamado para quem é casado, é um chamado para quem é solteiro, para quem é noivo, para quem é viúvo, para quem resolve ser um leigo celibatário, ou seja, aquele que vai optar por ser solteiro a vida inteira e nem vai virar padre, mas vai exercer o seu celibato. Para os religiosos, para os homossexuais, porque a igreja entende que a homossexualidade de fato existe, mas ele também é chamado a castidade. Basta não exercer a sua sexualidade de forma desordenada. Ou seja, se tornar um leigo celibatário, como vários outros.
para os heterossexuais, cada um à sua maneira, de acordo com os desígnios de Deus para o corpo, tendo como fim último o amor de Deus, a perfeita comunhão com Deus, a geração de vida eterna de Deus, em Deus, para Deus. Ok? É aquilo que Santo Agostinho falou. Fomos feitos para ti e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. E o nono mandamento, que acaba que é muito englobado pelo sexto mandamento, que uma vez que você peca contra o nono, necessariamente você está pecando contra o sexto. O próprio Jesus disse no Sermão da Montanha: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Isso vai muito dentro da doutrina do pecado, que nós não pecamos apenas por atos, mas por atos, por palavras, por pensamentos e por omissões. Se você dá asas ao seu pensamento, ainda que você não faça nada exteriormente com isso, ainda assim você está pecando, ok? Os dois mandamentos nos chamam a pureza, tá? Ter uma pureza de coração. Então vamos falar de vários dos pecados concretos contra esses dois mandamentos. A luxúria. O que é a luxúria? É um desejo desordenado, um gozo desregrado do prazer venéreo. Tem uma vontade constante de ficar vendo muitas fotos, de falar muito sobre isso, de estimular todo o seu ser, com palavras, com pensamentos, com atos, com o estímulo desordenado, um desejo desordenado, uma vontade desordenada. Ah, mas eu tenho esse desejo e ele brota. O que eu vou fazer? Ok, o desejo e a vontade que brotam, a gente tem que... só brotar em si só não é um problema, mas a gente tem que cortar pela raiz. Desvia a atenção para outra coisa, busca consumir menos coisas que vão estimular também essas vontades involuntárias, tudo isso, tá? A luxúria, ela considera o prazer sexual como um fim em si mesmo, ela tem o sexo como um deus alternativo. Por tudo isso, a luxúria é um pecado grave contra o sexto mandamento. E a masturbação? A masturbação, da mesma forma, ela visa o prazer como um fim em si mesmo, ela equivale a comer e vomitar, né? É claro perceber isso. Acho que tendo visto muitos porquês, é muito fácil passar pelos porquês, né? Fornicação. O que é a fornicação? É um sexo feito por homem e mulher livres. Dois solteiros aí, se encontraram na noite, pá. Ou dois namorados. Eu não sou dois solteiros, somos namorados. Ok, casou? Na igreja? Sacramento do matrimônio? Não. Fornicação. Tá? Por quê? Porque o sexo, como nós já vimos, ele é a manifestação física, nessa terra, de um amor que é para ser eterno. Se as pessoas não estão em matrimônio, elas não estão em amor eterno. Ah, mas eu tenho o firme propósito de me casar. Ok, se casa primeiro, depois você faz isso. Primeiro você decide plenamente pelo amor. Não, eu quero viver esse amor. Depois você manifesta a sua decisão. Você não manifesta primeiro e depois sacramento, né? Primeiro você se decide, depois você celebra isso num sacramento perante Deus, só depois é que você vai fazer a manifestação física disso. Até porque um sexo entre homem e mulher livres, seja namorado, seja dois que se encontraram na noite, primeiro, ele não está cumprindo o papel principal do sexo, que é a vida. Ah, mas a gente cumpre, a gente aceita também. A gente não evita a gravidez de forma nenhuma. Ok, mas se não é uma família ali, não é um matrimônio, de qualquer forma você está retirando da criança o direito a ter uma família, porque isso é um direito inafastável de uma criança. Além disso, perdi o que eu ia falar. Mas enfim, o próprio cumprimento retira o direito da criança à família, e sim, ele não é esse sexo ele não é uma manifestação do amor eterno, não é por si só. E ele está buscando o prazer como fim último e está usando o outro para a própria satisfação. Ali definitivamente não tem amor, porque não é uma doação.
como a gente falou, o ato sexual em si, ou o matrimônio em si, o recado que seu corpo fala, sem ser em palavras, mas com atos, é: eu sou todo teu. Se você não casou, você não é todo do outro. Né? A união carnal, o catecismo vai nos dizer, a união carnal, ela não é moralmente legítima, a não ser quando se instaura dentro de uma comunidade de vida definitiva, eterna, até que a morte o separe, entre o homem e a mulher, que são o símbolo do masculino e feminino, do doador e do receptor, que é uma união que pode gerar vida. Né? O amor humano, ele não tolera uma experiência, não fica tentando dali para aqui. Da mesma forma como Deus nos chama a ser fiéis a Ele e unicamente a Ele. Eu não fica ali uma hora tento um, uma hora tento o outro. Não, no momento em que você se abre e se doa totalmente a Deus, você é só dele. No momento em que você se abre e se doa totalmente ao outro, é porque vocês já são cônjuges, já são marido e mulher. Então, é exigida uma doação total e definitiva dessas pessoas entre si. O sexo antes do casamento, fora do casamento, ele é uma mentira. Porque, como a gente disse, o sexo é o seu corpo dizendo: eu sou todo teu. Isso é o sexo. Sem o matrimônio, isso é uma mentira. Porque você não é todo do outro. Você só é todo do outro a partir do momento em que vocês são casados até que a morte os separe. Aí sim, tem o sexo. E, como toda mentira, é uma deturpação da verdade. E o que é uma deturpação da verdade? O que é 100% verdade? O que é a verdade plena? É Deus. Se eu tenho um pequeno grau de mentira, não, mas a gente resolveu que a gente já é noivo e vai casar daqui a um mês. Ok, você já é? Não, então existe um pequenino grau de mentira aí. E qualquer pequenino grau de mentira é uma deturpação da plena verdade. É uma deturpação de Deus, é um afastamento de Deus. Aquele ato não está apontando para Deus. Ok? Pornografia. Fácil, né, de perceber. As pessoas que estão ali são objetos umas das outras. Você instrumentalizou uma pessoa como um objeto seu. É o oposto do amor. Você está buscando uma autossatisfação. Quando eu faço uso da pornografia, eu estou buscando prazer como fim em si mesmo. Eu estou buscando um Deus alternativo. Eu coloquei o prazer na frente de Deus. A sexualidade virou meu próprio Deus, meu prazer. Né? Lembrando, o contrário de amar é usar o outro para se satisfazer. Fora a parte física da pornografia. Existem estudos científicos que mostram que a pornografia é um vício químico mesmo, do seu cérebro, muito similar ao vício da droga. Os hormônios que o seu cérebro libera no momento em que você faz uso da pornografia, da masturbação, são muito similares, a pessoa fica completamente viciada. Tem um curso muito bom do padre Paulo Ricardo que fala sobre isso, é bem curtinho, acho que são 5 aulas, que chama o Mal da Pornografia e da Masturbação. Tá? Vale a pena para quem quiser, quem tiver dúvida sobre isso, e não aqueles que tiverem esse problema não se martirizem, porque isso aí é uma das grandes deturpações que o nosso mundo colocou como tranquilas e nada de mal, o importante é ser feliz, e colocam isso como um autoconhecimento e etc. Tá? Não é esse o caminho. Esse caminho te afasta de Deus e te gera um vício químico semelhante ao dos viciados em droga. Tá? Prostituição, fácil perceber, né? Desordenada em diversos sentidos. Temos um sexo totalmente fora do contexto do amor, a autossatisfação de um lado, o uso do outro pelo outro, o prazer como fim, uma profanação completa daquele corpo que é sagrado, que é a imagem e semelhança de Deus, o uso do outro como objeto, a falta de dignidade da pessoa humana. Temos aqui agora que o mundo atual tenta colocar como aqueles que dizem contrariamente são intolerantes, e um dos que é mais pregados no mundo atual. Primeiro vendo os porquês, depois a gente vai falar um pouquinho dos caminhos, tá? Quais os problemas contidos na homossexualidade? Primeiro, deturpa o plano de Deus. O plano de Deus mostrado ali é de uma relação de amor onde um se doa, o outro recebe, uma relação de amor da qual brota vida, uma relação de amor entre seres semelhantes e complementares e não entre seres idênticos. As diferenças se complementam e delas é que a união dos dois é que faz uma relação de amor completa e perfeita. Isso tudo se reflete no mundo corpóreo em um homem e uma mulher. Não há a menor dúvida quanto a isso. Então, a homossexualidade é uma deturpação completa do plano de Deus. Desordena a relação de amor, desordena a complementaridade.
fecha o ato sexual à vida por completo. É impossível que brote vida daquele ato. E o que mais se escuta quando se critica a homossexualidade, não é nem criticar a homossexualidade, é quando se prega o verdadeiro caminho para aqueles que assim se entendem, que assim se percebem. O que mais se escuta falar é: ah, mas o que importa é o amor. A questão é que quem repete o que importa é o amor não entendeu o que é amor. O amor é Deus, Deus é amor, a sua relação de amor é daquela forma. E o amor é a imagem e semelhança do próprio Deus, complementar, brota vida. E somos nós também chamados a amar a Deus. Tá? Eu vou chegar nesse ponto aí agora. O outro ponto é a questão da autossatisfação. Por que da autossatisfação? Porque se negando a agir com o seu corpo de forma casta, da forma como somos chamados a exercer a nossa sexualidade, o que o homossexual, quando ele chuta o balde e fala: não, mas eu sei disso tudo, mas eu quero assim mesmo. Ou seja, ele fala: não, esse é o caminho que Deus me chama, mas eu não vou seguir o caminho ao qual Deus me chama, eu prefiro me satisfazer. Ou seja, ele não abre mão da própria satisfação, do próprio prazer, em nome de Deus. Porque o que a igreja diz, né, com relação à homossexualidade? A igreja entende que, em muitos casos, isso não é uma escolha. O mundo deturpou tanto isso, que hoje em dia a gente vê, principalmente nas gerações mais novas, isso sendo pregado como uma escolha. É normal estimularem os adolescentes a experimentarem. Tenta um, tenta o outro para você descobrir o que você realmente gosta. Não. Ficou parecendo que você escolhe se é... Tem gente que muda, né? Tá cheio de gente que teve um casamento, teve filhos, um casamento que funcionou bem, a pessoa tinha atração pelo outro sexo, de repente agora mudou. Isso não é uma escolha. Existe sim, a igreja entende que existem os homossexuais e que assim eles nascem. Mas essa deturpação completa que o mundo fez de escolha, isso aí já é resultado dessa desordenação, dessa banalização, da profanação do sagrado. Mas voltando para aqueles que nasceram assim e de fato tentaram se enxergar diferente e não conseguem. A igreja entende que isso não é uma escolha e a igreja não pede que essas pessoas vão contra a sua condição. Ela não pede que um homem que sente atração pelo mesmo sexo faça uma violência contra a sua ordem natural e case com uma mulher. Né? Porque o amor também, essa relação de amor entre o homem e a mulher, ele tem que ser genuíno, ela tem que ser perfeita, ela tem que ser ordenada. Então a igreja não pede essa violência. O que ela entende é que essa condição, e não sabemos por que Deus permite, mas o fato é, como diz Santo Afonso Maria de Ligório, Deus não permite nenhum mal, do qual não possa tirar um bem infinitamente maior. Se isso acontece e é natural, a pessoa nasceu assim, é algo que Deus permitiu que acontecesse, e disso pode ser tirado um bem infinitamente maior. Então, essa condição é chamada a ser uma provação na vida da pessoa. Essa pessoa é chamada a viver a castidade de que forma? Através da abstinência. A pessoa é chamada a não viver relações sexuais. Né? Aí a gente, que absurdo! A pessoa nunca vai viver uma relação sexual. Isso aí é porque a gente vive num mundo sexocêntrico, já resultado da deturpação, da desordem completa, dessa pseudo-evolução, que todo mundo acha que o sexo é o principal fim do mundo, finalidade desse mundo, a principal finalidade da vida, que viver sem sexo, viver sem um companheiro, a gente não dá conta de viver sozinho. Que é isso, gente? Quanta gente não pode ser heterossexual, se a pessoa não encontrar o seu parceiro, ela é chamada a mesma coisa. Ela não é chamada a ficar indo pra night e vivendo aí um amor de cada vez. Amor entre aspas. Do mesmo jeito, o padre é chamado à abstinência. E que a vocação mais bonita do que a de um padre que doa toda a sua vida para Deus. Do mesmo jeito, uma pessoa, a gente vai ver daqui a pouquinho, uma pessoa que foi abandonada, casou, casamento válido, foi abandonada, também é chamada daí para, se ela tentou de todas as formas e
e não conseguiu que o marido ficasse em casa ou que a esposa ficasse em casa, era chamada a viver a abstinência daí para frente. Não é só o homossexual. Então isso não é uma crueldade contra o homossexual. Todas as pessoas, elas têm as suas provações na vida. Né? Você, não só em matéria sexual, em diversas outras. Você pode, de repente, ter tido um problema grande que vai te obrigar a alguma coisa, sei lá, sofreu um acidente, ficou paraplégico. Isso é uma gigante provação na vida. E cada um em sua provação, a provação que Deus permite que aconteça nas nossas vidas, na verdade, ela é a nossa cruz. E quanto mais difícil, mais essa cruz vai nos proporcionar a caminhada para a vida eterna. Então, na verdade, o homossexual ele tem a sua cruz em viver a abstinência e a castidade. E vivendo a abstinência através da castidade, ele vai colocar isso como a sua cruz, vai oferecer a Deus e vai viver isso para Deus, vai oferecer para Deus e esse provavelmente vai ser o caminho que vai conduzi-lo à felicidade eterna, à vida eterna. Tá? Somente através da cruz é que podemos alcançar a ressurreição. E essa maluquice agora de ideologia de gênero, isso é uma bizarrice que é um resultado dos mais profanos, mais monstruosos de como o mundo, principalmente da Revolução Sexual dos anos 60 para cá, se transformou num mundo sexocêntrico, e num mundo mimado e num mundo que acha e que celebra as desordens psiquiátricas. Né? Toda desordem e confusão sobre quem nós somos, Deus nos fez, homem, mulher, Ele nos fez dessa forma. Toda deturpação que fizermos sobre quem nós somos é uma deturpação que a gente está fazendo da criação de Deus, dos desígnios de Deus. E só pode ser resgatado se a gente retornar ao propósito original de Deus ao nos criar homem e mulher, antes que essa confusão pecaminosa, desordenada, com problemas psiquiátricos, obscurecesse. Então a ideologia de gênero, ela deturpa o plano de Deus, ela deturpa a verdade, porque ela está ali maquiando uma mentira, né? Transformando algo em algo que aquilo não é. É um mundo completamente desconectado da realidade. Pegando a própria etimologia da palavra gênero, o que significa gen? Gen vem de produzir, de dar à luz, de dar origem. Então a palavra gênero ela é aquilo, ela é a forma como cada pessoa gera vida. Ou seja, gênero é se biologicamente você é homem ou se biologicamente você é mulher. Ponto. Entendeu? Não existe esse negócio de tanta nomenclatura que a gente fica perdido, né? Mas não existe essa porcaria de bi, sei lá o quê, eu sou não binário, não entendo que só existe homem e mulher. Não, só existe homem e mulher, não tem terceira opção não, entendeu? E é homem e mulher como você foi feito, porque é a forma como você gera vida que conta. Gênero diz respeito aos genitais com os quais você nasceu e aos cromossomos X e Y que você tem, ponto. O resto é maquiagem. Entendeu? O resto é deturpação, o resto é uma geração mimada achando que tem direito a ser o que quiser. A questão é a seguinte, se eu resolver chamar meu braço de asa, eu não posso pular da janela e voar, não. Ele vai continuar sendo braço, ainda que eu colhe um tanto de pena nele. O que eu sou é o que eu sou. E é como Deus me fez. E eu só vou conseguir alcançar Deus em sua plenitude se eu aceitar a forma como Deus me fez. Tá? Uma sociedade sem gênero, como estão construindo, né? Não só trocando de gênero, mas agora tem o sem gênero, tem uma série de gêneros, e uma hora é uma coisa, uma hora é outra coisa. Essa sociedade está fadada a se degenerar, a se perder. Tá? E o que é degenerar? Perder a capacidade de ter vida. Como que temos vida em plenitude? Em Deus. Como que vamos alcançar a vida eterna? Em Deus. Uma sociedade que não quer ter gênero não vai ter vida. E coloca em perigo até mesmo o futuro da raça humana. Né? Solteiros. Como solteiros devem? Aquele que nunca se casa, né? Não, ok, sou chamada a isso, não tenho vocação para ser padre, para ser freira, para ser um monge. E eu quero casar, mas eu não encontro meu companheiro para a vida eterna. Ok, é o mesmo caso dos homossexuais. Enquanto você
estiver na condição de solteiro, você é chamado a abstinência sexual. E se você nunca encontra, essa é a sua aprovação. Okay? Essa é a sua cruz. É através da cruz que alcançamos a ressurreição. E aqueles que são chamados, algumas vezes por vocação, existem os chamados leigos celibatários, eles oferecem a vida toda assim, eles optam por ser abstinentes a vida toda. E tem aqueles que não é por voluntariedade, os solteiros que nunca se casaram, os homossexuais, aqueles que são abandonados pelo cônjuge. Eles são chamados a essa abstinência como provação e cruz, a já oferecer para Deus e já mirar, já voltar os olhos para a suprema, perfeita e verdadeira felicidade, o fim último. Porque essa felicidade obtida através do matrimônio, e que não é só felicidade, na verdade o matrimônio é muito cruz também, né? Porque através do matrimônio, da relação do matrimônio, nós somos chamados a sermos cruz uns dos outros e a abrirmos mão das nossas vontades pelo outro. E, na verdade, o solteiro, apesar de ter esse sofrimento de não casar, ele é muito mais fácil, porque em alguns aspectos é muito mais fácil, porque você não precisa abrir mão de tanta coisa pelo cônjuge, pelos filhos, pela prole, né, pelos filhos. Nesse aspecto tem essa facilidade, mas tem a outra grande dificuldade, o grande sofrimento da abstinência e da aprovação, de não exercer a vocação que queria, mas tudo isso é apontando para o fim último, que é Deus. E aí, como Deus escolheu a aprovação de cada um, aí é com Deus. Tá? E o adultério? Acho que esse aí ninguém tem muita dúvida, mas lembrando, o amor conjugal ele atende a uma dupla exigência. Fidelidade. Nosso Deus é um Deus único, ele quer fidelidade, da mesma forma o amor conjugal também tem que ser. E fecundidade, gerar vida. O adultério nega que homem e mulher se unem em uma só carne. Ele nega que essa aliança é única, só existe entre os dois, e ela é indissolúvel, ela nunca acaba até que a morte os separe. E aí você pode perguntar, tá, mas a outra pessoa autorizou, é um fetiche, é uma relação aberta, né? E a imagem e semelhança de Deus, como que fica? Daquela de que nosso Deus não permite que nenhum Deus entre, e de que a relação é só entre os dois. Deus é único, ele não tolera nenhum tipo de idolatria. Deus não permite que você tenha Buda também como uma espécie de ídolo, não permite que você frequente o espiritismo, não vai permitir que você leia as cartas, o tarô, o horóscopo, nada disso. Ele não tolera idolatrias. Da mesma forma que a sua relação com Deus, o seu único Deus é o próprio Deus, da mesma forma, você só tem um cônjuge ao qual você despeja ou recebe o amor. Tá? E isso também, questão disso aí, é autossatisfação plena. Você quer egoísmo, eu quero o prazer, tudo isso. Né? O prazer é desordenado como um fim em si mesmo. E outros tipos de fetiches que não envolvam outra pessoa. Aí basta a gente entender um pouco tudo isso que a gente viu. Você tem que se perguntar, é difícil falar sobre cada coisa, você tem que se perguntar. O ato ali de amor que está acontecendo é um ato de pleno amor, em que você é uma total doação de si mesmo, que não está visando meramente prazer ou satisfação, mas que tem sim o fim último da relação sexual, que é a vida em si, presente ali, não fechada, e esse ato possui em si ambas as finalidades do ato conjugal, procriativo, vida, e unitivo. A fidelidade está presente, a fecundidade está presente. Se sim, se todas essas perguntas a resposta foi sim, é um ato ordenado, aponta para Deus, não tem problema. Okay? Contracepção, se fechar a vida. O amor conjugal, de novo, atende a uma dupla exigência, fidelidade e fecundidade. O ato conjugal, como vimos exaustivamente, tem duas finalidades, unitiva e procriativa. Essas finalidades são indissociáveis, não podem ser separadas. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Se você se fecha a vida no ato sexual, você está pecando contra a castidade. Você está tendo um ato sexual desordenado, porque ele não está aberto à vida. Ok? Seja como for, camisinha, pílula, DIU, todos os atos em que você
de alguma forma, química ou física,